noite, povo de Deus. Good evening, people of God. Deus mais uma vez nos deu a oportunidade de cá estarmos. God once again has given us the privilege to be here. Sabemos que o dia não foi fácil, mas Deus nos abençoou para estarmos cá na sua santa casa de oração. Though the day might have not been easy, but God has blessed us to be in His house of worship. Porque cada dia que passa é uma bênção, uma oportunidade que Deus nos dá para caminharmos com Ele. Every day that passes by, it's a blessing. It's an opportunity that God gives us. Estou feliz mais uma vez em estar na presença dos meus amados irmãos. I am glad once again to be in the presence of my beloved brethren, para falarmos da maravilhosa graça libertadora de Cristo Jesus, nosso Senhor. to speak again of the marvelous grace of our Lord Jesus Christ. Que Deus abençoe a sua igreja. May God bless His church. Vamos ler um texto antes de nós continuarmos com com o nosso testemunho. Vamos falar primeiro com Deus. Before we read the Word of God, let us speak to our Heavenly Father. Vamos orar. Our Heavenly Father, thank you for this opportunity that you gave us this day. We know that this day is a day for worship you, is a day for prayer. We are asking your Holy Spirit can guide us and keep us from the sin and convince us from the sin. We are asking, we read your word and convince the people to understand your word. In the name of Jesus, we are asking, amen. Primeiro de Timóteo, capítulo 4, versos 1. 1 Timothy chapter 4, verse 1. Let us open our Bibles. 1 Timothy chapter 4, verse 1. The word of the Lord says, "Now the Spirit speaketh expressively, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils." A palavra de Deus diz-nos que expressamente o Espírito de Deus diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. The Bible, the Word of God, is telling us expressively that in the latter times many shall depart from the faith. E a razão que vai levar as pessoas a apostatarem será dar ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. And what will lead people to depart from the faith is because they will listen to seductive spirits and doctrines of devils. Mas como é que isso vai acontecer desta forma nos últimos dias? Se nós nunca ouvimos doutrinas de demônios, somos homens de Deus e mulheres de Deus, e Não. ainda adventista. How will these things happen in the last days? If perhaps many haven't heard about what are these doctrines of devils and seducing spirits, being Seventh-day Adventists. How will this happen in the last days? Mas só que a Bíblia, aqui Paulo não pergunta, Paulo afirma taxativamente de que o Espírito Santo falou por intermédio dele que muita gente vai apostatar nos últimos dias. Paul, in the Word of God, writes affirmatively that the Holy Spirit has spoken to him that in the latter times, in the last days, many will depart from the faith. E a razão será as pessoas vão deixar de amar a verdade e vão ouvir espíritos enganadores, doutrinas de demônios. The reason is that many will stop loving the truth and they will be listening to these seducing spirits and doctrines of devils. Eu me lembro quando ainda pequeno, lá em Angola, na nossa comunidade, como em Angola na época não tínhamos televisão, nem redes sociais, nem telefones. I still do remember growing up back then in Angola when I was young, when there was no yet television, neither cell phones.
É só para dizer que nós temos um elemento mais perigoso do que a bomba atômica e mais perigoso ainda do que a bomba nuclear. I just want to tell you that we have an object, a device, which is more powerful than the atomic bomb and more powerful than the nuclear bomb. A ciência diz-nos que a bomba nuclear tem o poder de destruir toda uma bomba nuclear. Se cair aqui, ainda que seja mais pequena, em todas as Filipinas, ele tem o poder de destruir todas as Filipinas. Science tells us that a nuclear weapon, if it's to be thrown in the Philippines, it has the power to wipe out the whole Philippines. E também tem bomba nuclear que se cai aqui no continente asiático, ele tem o poder de destruir todo o continente asiático. And there are also some nuclear weapons that is capable of destroying the whole Asia if it were to fall on a particular country. Mas apesar dessas bombas nucleares, existe o elemento mais perigoso do que a bomba nuclear. Besides these nuclear weapons, there is a device which is more powerful than the nuclear weapon. This device. Este telefone, este elemento, ele é muito perigoso, que pode ser uma bênção para nós e uma maldição para nós. This device, cell phone, it's a very dangerous tool. It can be a blessing or it can be a curse for many of us. Esse vai levar muita gente nos últimos dias à perdição ou à salvação. This device, in the last days, will lead many either to salvation or to perdition. Este elemento está a separar muitas famílias, está a separar muitas amizades, está a criar inimizade em vez de criar amigos. This device, cell phone, is separating many families and indeed is creating, instead of uniting, disuniting friends and families. Mas também, se usarmos bem, será uma bênção, porque eu estou aqui por causa do uso deste mesmo telefone. But when we use it wisely, it can be a blessing. The reason why I'm here is because of the proper use of this device. Quando eu era pequeno, como eu dizia, na época, há 30 anos atrás ou há 25 anos atrás, no meu país não tinha televisão e também não tínhamos telefone como temos hoje. As I was mentioning earlier, 25 to 30 years ago, in my country, back then there was no television, neither cell phone. E eu testemunhei, quem acompanhou no primeiro e o segundo dia, eu falei como os demônios me usavam para entrar nas casas das pessoas que eram crentes verdadeiros de Deus Altíssimo. For those who have been following the first 2 days, I have mentioned how the demons will use me to enter the house of faithful Christians back then. E como entrava nessas casas, os espíritos me usavam como canais para destruir essas famílias. And I've mentioned that the spirits have used me as a channel to enter those houses. Atualmente, através da invenção de TV, de computadores e de telefones, eles já não precisam de pessoa para fazer aquelas atividades. Now, right now, due to the advent of television, cell phones, laptop, the activity that I used to do is no longer needful, for they are using these tools. Agora, atualmente, as pessoas que se tornam canais de vontade dos espíritos para eles escreverem ou fazerem desenhos. Right now, people turn themselves to be channels of the spirits in order for them either to write or to draw or to do drawings. E de lembrar só também que a nossa mente é comparada, ou os aparelhos, o computador e o telefone, é comparado à memória humana. And just to say that the memory of a cell phone or a laptop is usually an imitation of the human brain, the human mind. Mas o que entra no telefone, na memória do telefone, na memória do computador,
você escolhe o que deve entrar e o que não deve entrar. However, the difference is when it comes to cell phones and laptop, you can choose whatever you want to put in the cell phone or laptop. Mas o que entra na nossa mente através dos 5 sentidos, através dos 5 sentidos que são os canais ou os meios da entrada dos espíritos ou da doutrina, However, what enters our mind through the 5 senses que são as vias de acesso para a nossa mente, which are the channels to our mind, quando isto entra através da nossa visão, do nosso ouvido, aquilo fixa na nossa consciência. whatever will enter in our mind through what we see and what we hear, it stays in the mind. E aquilo tem a sua influência positiva ou negativa. And it has its own influence. It can be positive or negative. Mas o que nós aprendemos lá era que, se nós queremos destruir a igreja do futuro, devemos começar a destruir a igreja do presente, que são as crianças. What we learn on that side is this: if we want to destroy the church of the future, we need to destroy the church now through the children. Se nós criarmos doutrinas negativas para confundir a mente das crianças hoje, eles serão os adultos confusos no amanhã. If we use doctrines of devils to influence children today, these children will be the adult of tomorrow. Então nós vamos falar hoje de uma forma extraordinária de algo que as nossas crianças têm acompanhado através dos programas desenhados pelos satanistas. Today we are going to talk about something extraordinary something that our children used to see a lot, things that are designed and drawn by Satanists. E por que a juventude e os adolescentes, as crianças hoje, já não têm o prazer de ouvir a palavra de Deus, nem de estar na presença de Deus? And why today you find many children and young men, the youth, have no more desire to study God's Word? Este telefone ou computador tem uma memória limitada. E cada telefone que nós temos ou computador, ele pode ter 256 gigas. Our cell phones and laptop have limited memories, and they range from 256 gigabytes above. Imaginemos que este telefone tem 256 gigabytes e vamos utilizar 254 gigabytes. Let's assume that your phone has 256 gigabytes and you want to use 254 gigabytes out of it. O telefone ou o computador estará pesado. E para ler o material que está dentro, para abrir o material, estará muito pesado e vai abrir de forma lenta. And so after using that size of memory, your phone will be heavy. And if you desire to use more programs, you'll find it that it's slow in processing things. Assim também funciona com a mente humana. Nós aprendemos no outro lado. The same way is the human mind. That's how I have learned on the other side. Quando a mente ou a memória humana está cheia de informações desnecessárias, então as informações positivas não terão espaço. When the human mind is filled with nonsense and useless information, there will be no enough room for it to retain positive information. Aquelas informações negativas que a mente recebeu durante a semana ou durante o dia, vai retirar o gosto para as coisas positivas. The junk negative information that the mind has been placing throughout the week will take the space of the positive information that should have occupied the mind. E vai roubar o nosso desejo, tanto na criança, na adolescente como no jovem, o desejo de ser semelhante a Cristo. And that will rob the desire to be like Christ
in our young men and young women and children. E eu dizia que para a juventude atualmente e as nossas crianças ouvem as doutrinas de demônio nas nossas próprias casas ou através dos telefones, isto é através do entretenimento ou diversão. And our children and the youth today, they are hearing doctrines of devils through devices like cell phones and laptops, and that is through entertainment. É só para dizer que qualquer programa ou qualquer série, tanto novela como filmes, antes de começar aquela atividade, é só de lembrar que todos os atores principais passam para um ritual um processo de ritual. Just to remind you, every single time a movie, a novel, or a series is supposed to be shot, all the actors they will do, all the main actors they will do a sacrifice, a ritual. Todas as personagens principais que vão fazer parte dessa série, eles bebem do sangue do sacrifício das crianças que são sacrificadas lá. All the main actors who will play the crucial role in these movies or series or novels, they will drink of the blood of the child that was sacrificed. Para que os espíritos abençoem, para eles é abençoar. Abençoe eles e abençoe o programa para convencer as pessoas a acompanharem e assistirem. And that is in order for the spirits, fallen angel, to bless them and to bless whatever they are recording in order for people to embrace it. Razão pela qual, quando você acompanha uma série, não importa que tipo de série, que tipo de boneco ou filme que você está a seguir, você vê que quando termina um capítulo, você tem um desejo de acompanhar outro capítulo. For this reason, whenever a series or a movie is ending, or a novel, you always have this desire that you want to watch the next and the next. E para o jovem, se está a estudar, enquanto ele estiver na sala de aula, a mente dele estará para continuar aquela série, ele vai controlar a hora, ele está a estudar, mas com ansiedade de sair daquele local para ir continuar a And if série. it's someone who is studying, even if he's in school, the desire will always be like, okay, he wants to rush everything so that he can go and continue to watch whatever series or movie that has been watching. E as personagens, se tiverem pessoa com problema de agir de acordo ao papel que ele faz, então os espíritos possuem ele para realizar aquela atividade de forma sobrenatural. And during the shooting, if there is someone who is struggling to act the way it should, the spirit will possess them so that the spirit will be the one now acting through them. No livro eu escrevi fazendo o desafio para todos os atores, para todos os esportistas, jogadores e para todos políticos e não só, que venham ter comigo, se estou a falar, eu não presenciei e não vi isso. Now in my book, I made a challenge there to every single movie actor or politician or anyone to come and challenge me if the things that I'm saying is not true, because I saw it with my own eyes. E muitos que estávamos juntos ainda fazem parte desse sistema e são bem ativos. And many of them that I was with them, until now they are part of that system. And they are active member of this society, secret society. Então, eu só vou falar de uma coisa, vou procurar só demonstrar algumas coisas. Quais são as razões que os nossos filhos não têm mais interesse para as coisas espirituais? I'm going to show you something to tell you why our children are having tough time to love spiritual things, godly things. Para os nossos irmãos, os jovens, quem já acompanhou, quem sabe a história, ou quem já conhece a história do Naruto aqui? For the youth or any one of us, who here knows the story of Naruto?
Ok, Naruto. Às vezes não é necessário escondermos. Naruto é muito famoso. E não é só aqui nas Filipinas, não é só aqui na Ásia. Na África, na Europa e na América, ele também é muito famoso. Naruto is well known not only here in Asia, but also in Europe and in Africa. Eu me lembro ainda, o ano passado, eu estava no dormitório da escola, onde lá na Zâmbia, no Roçango, uma universidade nossa adventista. I still remember that was last year. I was in the dormitory in one of our university, Rusango University in Zambia. E os meus colegas do quarto, os seus computadores estavam cheios desse boneco, dessa série e a série de outras séries também, mas que tem a ver com a origem do Japão. And I clearly remember that some of my classmates in their laptop was full of this series of Naruto and some other animes. E criou-me curiosidade, como é que um adulto, um jovem, no seu computador está cheio desses bonecos? Por quê? And I was curious, why will a young man or a young woman or anyone will have this series of Naruto, stuck in his laptop? E eu perguntei para eles, por que você é um jovem? Nós estamos aqui na universidade, mas o teu divertimento no teu tempo livre é só acompanhar esses bonecos. And I asked them, you as a youth being here in the university, why is it that most of your time is taken in you watching this anime Naruto? E esse é composto por várias séries, por vários capítulos. And Naruto has several chapters. Então eu peguei e comecei a acompanhar para ver o que está por trás. Foi um capítulo para ver o que está por trás disso. And so I decided to open and just to see what is this Naruto that they are watching. Então quando eu lhe disse, o escritor disso é um agente ativo de Satanás, e já sei o que está a fazer. And the moment I started looking at it, I was like, the author of this is a Satanist. He knows what he's doing. Eu não estou a acusar, você pode ir no YouTube à procura do autor desse na entrevista. Eles não se escondem, os satanistas atualmente não estão a esconder nada. Ele fala abertamente por que ele fez esse desenho. Today, the Satanists, they are no longer hiding. In fact, you can do your own due research about the author of Naruto, and they are very open to speak about what motivated them to do such animes. E ele mesmo diz, olha, é um poder sobrenatural que também não sei descrever, que me inspira para fazer esse desenho. He openly says that it's not me, but it's a supernatural power that possesses me, and I suddenly start doing these drawings. E observa que Naruto é possuído ou é selado por uma raposa de 9 caudas. Observe that Naruto is sealed by a fox of 9 tails. Naruto, além de termos outras novidades também, Naruto é a personagem principal desta série ou desse desenho, em que essa raposa de nove caudas entra nele e é selado, que não se move. Naruto is the main character of which this fox of 9 tails enters in him and he is sealed. E ele faz um contrato. Como a raposa que está dentro dele não pode sair, e ele também não pode se livrar da raposa, faz um pacto. Me treina, eu vou treinar para que eu use seu poder. And so Naruto now makes a deal. Since the fox cannot come out of him and he cannot come out of the fox, so they made an agreement, then let me train and let me use your powers. Porque essa raposa que está dentro dele é um ser muito poderoso. Because the fox that is inside of him is a very powerful being. Então, você se lembra do que está escrito em Efésios capítulo 4, versos 30? Do you remember? Do you know what is written in Ephesians chapter 4 verse 30? Paulo ali fala:
que nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Paul says that we are sealed by the Holy Spirit for the day of redemption. Então, este boneco, ele ensina, você vai se encontrar lá homossexualidade, vai se encontrar espiritismo, vai se encontrar satanismo nessa bonecada. In this anime, what it is teaching you is spiritism, homosexualism, and Satanism. Você tem episódio em que esta personagem beija outro rapaz semelhante. And there are chapters in which you will see that this character, Naruto, he kisses another man. E existem mensagens subliminares que só são dadas para as crianças. O adulto pode estar lá a acompanhar, mas as mensagens subliminares é somente para ocupar, para atingir as crianças. And there are subliminal messages in here that only children will understand. Even if the adult is there following, he will not get those subliminal messages. E a criança vai querer ser semelhante ao Naruto e não ser semelhante a Cristo. And the child will want to be like Naruto and never to be like Jesus. E ele estará se comportar, ou o jovem estará se comportar como Naruto. And the person will start behaving like Naruto. E para os mais velhos professores na escola, não fiquem assustados quando uma jovem, um jovem é possuído pelos demônios. And now to the teachers in school, never be surprised on why you will find young men and young women being possessed by demons. É por causa da comunhão que ele tem com os desenhos. It is because of the communion that they are having with anime. A partir desses animais, os de espírito podem falar com as crianças e se manifestarem a eles. Through this anime, now spirits, fallen angel, they can start communing with the child and they will manifest themselves to the child. Também temos esse desenho, esse boneco. We also have this anime. Observa o nome dele, Just observe his name, é 666, 666. que tem o nome de Satã. O que vem na nossa mente quando vimos 666? Now, what comes in your mind when you hear 666? Olha, o que fez esse desenho também é irmão gêmeo do Naruto, daquele que fez o desenho de Naruto. The one who did this anime is the twin brother of the one who did Naruto. Essa personagem também, ele recebe um poder sobrenatural que fica dentro dele. The main character here also receives a supernatural power that is inside and that stays inside him. E ele torna-se um lutador invencível por causa do ser que está dentro dele, que é muito poderoso. And he becomes an undefeated fighter due to the power that is within him. E o contrato que ele faz com o ser que está dentro dele, que é muito poderoso, faz com que ele comece a manifestar o poder daquele que está dentro para a glorificação daquele que está dentro dele. And the power that is within him makes him fight so that in the end he gives glory to the power that is within him. Mas o ser que está dentro dessa pessoa é chamado de Satã. However, the being that is inside him is called Satan. É Satã que dá poder a esta personagem para ser vencedor. It is Satan that gives power to this character to become undefeated. E ele vai conquistando a mente das crianças a serem semelhantes a essa personagem. And what this will do is to convince the mind of children to be like that character. E ele vai motivando, porque também tem mensagem de motivação para a criança. And the child will be motivated because it also has motivational messages for E children. as crianças e jovens querem ser campeão como ele é campeão. And children and the youth, they want to be champions just like he is champion.
E o Espírito, de forma sobrenatural, possui essas crianças ou esses jovens, sem que eles saibam que estão a ser possuídos pelos espíritos. And demonic spirits, in a supernatural way, now begins to possess these children and the youth without them knowing that they are actually being possessed. Isso é satanismo ao vivo. This one is Satanism alive. Antônio Lavey, um satanista moderno, o primeiro a criar, a inventar ou a levantar a igreja satânica lá nos Estados Unidos. Anthony LaVey, the modern scientist, the modern satanist, who was the first one to establish openly the satanic church in the United States. Ele disse que nós não precisamos mais evangelizar, porque o telefone e as televisões e o computador e as redes sociais já estão a fazer os seus trabalhos para tomar mente das crianças e dos jovens, dos crentes. He said, we don't need to evangelize because the cell phones, the laptop, the television, they're already doing evangelism to captivate and control the mind of children. Enquanto aqueles minutos que eles fazem, que é só por semana, às vezes 2 ou 3 vezes, em que o pregador fica pregando para eles, nós retiramos aquelas mensagens que eles recebem através dos pregadores, através dos nossos programas. He emphasized that during the week, the messages that preachers will be preaching, what we do is we take that back out of the mind of the children by the things that the children will watch every single day through the cell phones and the laptops and TVs. Esse desenho, também conhecido pelos nossos jovens, talvez os mais velhos não estão familiarizados com isso, mas esse boneco chama-se One Piece. Now, this anime or cartoon is also well known by young people. Maybe some of the old folks are not familiar with. It is called One Piece. One Piece conta a história de um grupo de pirata e eles ficam perdidos à procura de um tesouro chamado One Piece. One Piece tells a story of pirates who were lost and now they were venturing to find a treasure, and that treasure is called One Piece. E essa personagem dentro dessa história, One Piece, é considerado como o criador do maior tesouro que as personagens vão à procura. Now, this character that you see in your screen is the creator of that world called One Piece, and he's the one who made the treasure that the pirates are looking for. E esse boneco, ele ensina a evolução nas crianças e nos jovens. What this anime or cartoon is teaching is evolution to our young men and women. Quando as crianças e os jovens acompanham, eles vão aprender pelas mensagens subliminares que tem esse programa, dizendo que quem criou esse universo, quem criou o mundo não é Deus, mas sim essa personagem. When children and the youth watch this, the message that they will get is that the one who created the world is not our God, the creator, but it's this character called One Piece. Eu creio que os mais velhos aqui não são familiarizados com o que estamos a falar, mas as nossas crianças e os nossos jovens conhecem isso porque é a realidade atual, eles acompanham isso. Now, many of the old senior citizens here may not get the picture, but our children and youth know very well these things because this is what they are watching these very days. Essa bonecada, Anta and Anta, é uma bonecada que fala só simplesmente demonstração de magia, de forma extraordinária. Now, this anime Hunter stresses highly the use of magic. E eles criam na mente da criança o desejo de ter os mesmos poderes para ser semelhante à personagem. What this does in the mind of a child is to have the same desire to have the powers that these animes, these characters have. E ele ensina o espiritismo e satanismo. He teaches spiritism and Satanism.
Essa personagem é também de uma senhora, de uma jovem que ela sai do mundo para um outro mundo. Now, this anime is about a young woman that goes from one world to another. Ok. E ela se torna poderosa neste mundo. And she becomes very powerful in that world. E essa bonecada ensina encarnação, espiritismo e satanismo. What this will teach is incarnation, spiritism, and Satanism. E vai criar um desejo autêntico na mente das crianças e dos jovens de criar aquela sede, de ouvir, de acompanhar sempre as séries, cada capítulo, mais outro capítulo. It builds in the heart and in the mind of a young man and a woman and our children to follow one after another that desire to be what is revealed there. E Avatar é muito conhecido, não somente aqui em Ásia, mas também na América, na Europa, na África e na Ásia. Avatar is well known all over the world, not only here in Asia, but it's in Europe and every Africa, every part of the globe. Até porque também a Hollywood pegou esse termo e criou também filmes que falam de Avatar. It is also Hollywood has gotten the same theme, Avatar, and created the movie Avatar. Mas o que ensina Avatar é muito famoso para a juventude e adolescentes, assim como crianças. Now, what does Avatar teach? Ele ensina-nos a encarnação e o espiritismo. It will teach incarnation and spiritism. E o que as nossas crianças estão a aprender com isso? What are the things that our children are learning with this? Isso rouba a espiritualidade verdadeira na mente das crianças e jovens. This is robbing true spirituality from the mind of our children and the youth. Assim como Paulo disse, que nos últimos dias muitos apostatarão, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Just like what Paul said, that in the last days many shall depart from the faith, listening or giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. A lista espíritos de demônios e doutrinas de demônios. Nós às vezes pensamos que aquilo vai se encontrar na igreja, ou as pessoas vão deixar a igreja para criar outras igrejas. Não. Começa desta forma. Before you are seductive spirits and doctrines of devils. And sometimes we think that we will see that in the church, but it actually begins with these things. And that's how people eventually depart from the faith. Você como pai ou mãe até pode orar. Você pode orar, mas se permite que teus filhos vejam isso e eles acompanhem esses programas, a tua oração está sendo inútil para o teu filho. As a parent, you may pray for your children, but if you continue to allow your children to watch this, your prayer is nothing. Porque a Bíblia fala-nos, Jesus nos orienta, que nós devemos sair do lugar que é Paulo que fala até. Devemos evitar situações que nos levam a tentações. The Bible says, the Apostle Paul wrote, the Bible says, we need to avoid the appearance of evil. Para os nossos mais velhos, essa bonecada Dragon Ball ou Sangoku é de muito tempo, já tá no mercado há mais de 30 anos. For our old folks, this is an anime that has been there for a long, long time, and so probably is well familiar. Para os nossos mais velhos, ninguém nunca viu esse programa ou esse vídeo. Os mais velhos estão aqui. No one has ever watched this before. Ok. Olha, ele conta a história dessa personagem. Ele vem de outro mundo e ele tem uma cauda. The main character there comes from another world and he has a tail. E a história é baseada em uma outra história que um chinês escreve. And the storyline is based on a story that a Chinese wrote. A Chinese writer wrote. E esse boneco ele nos ensina a encarnação
o espiritismo e satanismo. Now, this anime, what it teaches you is incarnation, spiritism, and Satanism. E ensina as crianças e motiva as crianças a serem semelhantes a ele. And it motivates children to be similar or like the main character. Então nós estamos a acompanhar que eu só estou a trazer isso porque isso é da Ásia, porque também temos de outros lados também. Now, I'm just bringing these ones because these ones are common to Asia. But there is more which is for the other side of the world. E eu só para dizer que quem faz esse desenho são nossos irmãos japoneses. And it is usually the Japanese who do most of these animes. Eu tenho uma mensagem ainda no meu telefone, vindo ainda este ano, eu me lembro que parece que foi mês de setembro, de um pai adventista do sétimo dia, reclamando do seu filho, que recebeu o poder, que tinha o poder de fazer desenho, esse tipo de desenho. I still have a message in my phone of a Japanese father who texted me, and he's a Seventh-day Adventist, concerning his children, his son, who has received these spiritual powers in order to do anime drawing. Ele acompanhou o vídeo que está lá no YouTube, que nós gravamos em inglês, e ele observou, e com lágrima ele escreveu, e o meu irmão que está lá na América retirou o telefone e enviou meu número para ele. Now, he also watched my video on YouTube, and when he followed with tears, he wanted to contact me, and he wrote the comment to my brother who is in the US, and that brother sent me his contact. E ele disse, o meu filho era uma criança dedicada a Deus. He said, my son was a child that was dedicated to God. Mas agora é possuído, ele faz desenhos que nós não conseguimos entender, nem ele também consegue entender. But now he's possessed. He does drawings that neither we can understand, neither himself can understand what he's drawing. Deixou a escola, já não quer estudar e também já não quer mais dedicar-se nas questões da igreja. He left school, he doesn't want to study anymore, and neither does he want anything to do with church. E o Espírito está lhe ensinando para ser um desenhista desses desenhos. And the spirits that are in him are teaching him to be an anime, a person who draws the anime. Ok. E ele disse, por favor, ore pelo meu filho. Illustrator. Thank you. Ore pelo meu filho. So he said, please pray for my son. E ele está vendo espíritos que estão lhe acompanhando. Ele pode estar sozinho, mas ele está a falar sempre com pessoas. And though he may be alone, he will always see spirit as if he's talking, and he will be talking to them just as if he's talking with ordinary people. E os espíritos estão lhe orientar ele para fazer coisas contrário à Bíblia e contrário à sociedade moderna. And the spirits are leading him to do everything contrary to the Bible and contrary to what we know in society. E não estamos a conseguir convencê-lo que aquilo não vem de Deus. And we are struggling, the father said, we are struggling to convince him that that is not from God. Então é só para dizermos que cuidado com aquilo que as nossas crianças estão a ver, porque eles vão entrar diretamente em contato com Satanás e os demônios. Just to let you know that you have to be very careful of what your children are watching, because they are getting in contact with Satanism and Spiritism. Esse é para os jovens conhecem isso, as nossas crianças também conhecem essas bonecas, esses desenhos. Now Yu is also known by children and also some of the youth. E ele também ensinam satanismo porque lá tem muita magia, muita demonstração de magia. Now it also teaches you Satanism. There is a lot of demonstration of magic. Para os mais velhos, tenha paciência de ler porque ele também tem livros. De ler o que está por trás dessas doutrinas, desses desenhos. Now for the senior, the old people, you can know what is behind all of this because there are also books written concerning that, comic books about it. Nós também estamos a ver a Múmia, essa bonecada, essa série conta a experiência
da encarnação. Conta a experiência da encarnação. Here there is also Mummy. It's this anime teaches you about incarnation, Que é a mitologia do Egito. which is Egyptian mythology, Egyptian mythology. E ele ensina o espiritismo e a encarnação, essa bonecada, essa série. It will teach you spiritism and incarnation. Essa é a mesma coisa, é muita magia também. In this anime, the same thing. There is a lot of magic. E esse é considerado a Babilônia moderna para as crianças. Now, this one, Disney, is considered as the modern Babylon for children. É só para dizer que o falso sistema de adoração que a Bíblia fala em Apocalipse, ele é um sistema extenso. The false system of worship that the Bible speaks of in the book of Revelation, it's very extensive. E observa que o Apocalipse fala que 3 espíritos imundos semelhantes a Arás, The Bible tells us that 3 unclean spirits, similar to frogs, Okay. like frogs, que eles se unem e cada um com função diferente para ir enganar as nações. so the Bible tells us of 3 unclean spirits like frogs, that they are united in order to deceive the whole world. E ali fala, quando nós pensamos o falso sistema de adoração, pensamos categoricamente só no papado, na primeira besta e segunda besta. Now, often when we speak about false system of worship, many a times we only focus on the first and the second beast. Mas nos esquecemos que também a Bíblia fala de que esta mesma besta deu de beber do seu vinho ou vinho da prostituição. And sometimes people forget that the beast gave her wine to the masses, her wine of fornication to the masses. Isso faz parte do sistema do vinho da Babilônia, que é dado a beber às nossas crianças, os nossos jovens. Disney is part of the wine of Babylon that is being given to our children. E as nossas crianças ficam embriagadas com as doutrinas de demônios que vêm através desses programas. And our children get drunk through the doctrines of devils that are coming from these cartoons and animes. E a Disney é muito conhecido. Quem aqui não conhece, nunca ouviu falar da Disney? Disney is well known. Is there anybody who has never heard about Disney? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar? Levante a mão. Anyone never heard about Disney? Raise your hand. Disney é a Babilônia caída para as crianças e os jovens modernos. Disney is fallen Babylon to our children and the youth. E o dono desse canal é um satanista de alto nível. And the owner of this channel was a satanist of the highest ranking. E ele faz os desenhos e coloca programas desses canais que falam de homossexualidade, que ensina a homossexualidade, que ensina o espiritismo de forma aberta, o satanismo de forma aberta e a encarnação e muito mais outras doutrinas de forma aberta. In here, he puts animes or cartoons that are very vocal in openly speaking about spiritism, speaking about Satanism, incarnation, and many other beliefs. Eu me lembro de alguém, de uma senhora que chorava por causa do seu filho, porque o filho queria matar ela, e ela fugia e orava, clamando. I still remember of a woman who was talking about her child, and she was praying for the child because this child was going after her to kill her, and she was praying. Você pode ver esse vídeo no YouTube. And in fact, you can actually see this video on YouTube. A senhora chorava e orava, era uma senhora dedicada a Deus. Ela estava a orar, estava a clamar a Deus porque o filho dele queria matar ela. The woman was weeping and fearfully praying because the son wanted to kill her.
E a criança falava como se fosse adulto, a sua voz era grossa. And the child spoke as if he was adult because the voice was like an adult voice, but he was just a child. E a senhora dizia que o Senhor Jesus Cristo te repreenda. And the woman was saying, may the Lord Jesus rebuke you. E quando o espírito que possuía a criança se retirou, a mãe perguntou: o que é que se passou contigo? And when the spirit that possessed that child went out, the mother asked, what is going on with you? Ele disse: eu estava a acompanhar o programa ou o boneco do Rei Leão. And the child say, I was watching the cartoon, The Lion King. E ele disse: uma personagem lá do programa, do boneco, me disse para matar a minha mãe. And the child said that a character there in the cartoon told me to kill my mother. E a mãe foi lá ver o programa, começou a repetir o vídeo, não encontrou nenhuma parte onde estava a falar que é para matar a mãe. And the mother decided to go watch The Lion King and went through all the episodes, and she realized that there was no way that it was saying kill your mother. É aquilo que nós chamamos de mensagens subliminares. This is what we call subliminal messages. O adulto pode estar ali, não vai ver, também não vai entender. The adult may be there and follow everything, you will not see it, neither will you Mas understand. as crianças, porque eles fazem somente para a mente das crianças, para as crianças entenderem, não os adultos. But children will understand because they are designed only for the mind of children, not for adults. E uma vez eu fui visitar a casa do meu padrinho. One of these days, I went to visit the house of my godfather. E quando eu cheguei, ele disse: filho, fiquem daqui, acompanhem desse programa, esse boneco depois me fala. And when I arrived there at home, he said, son, please sit here. Can you watch this cartoon and then tell me what is wrong there? E o programa era A Marcha e o Urso. And the cartoon was Marcha e Urso, urso. the bear. Marcha é o nome do que da personagem. Marcha, é mesmo Marcha. The bear Yeah. E And- Marcha. E no Marcha. and Marsha. The bear and Marsha. São dois personagens, uma menina e um urso. The story is interesting that you have this woman and you have a bear. Não, it's not a woman, it's a kid. A child and a bear. Ok. E aquela bonecada ou aquela menina estava a fazer o papel de satanista. And that child, that girl, was doing the paper of a Satanist, the role of a Satanist. Tudo que estava a fazer, só estava a fazer tudo de mal para o urso. Everything she was doing was just evil against the bear. Eu disse: papá, sabe por que as crianças estão a gostar desse boneco? Esse boneco é satanista. And I told him, Dad, do you know why children love this cartoon? It's because it's highly satanic. E essa criança está a ensinar as crianças daqui para se comportar da forma que ele está a se comportar. And this cartoon is teaching children to behave exactly like the character is behaving. E tem uma mensagem subliminares que eles estão a transmitir só para a sobrinha que aqui em casa. And I told him that there is a subliminal message that they are transmitting for your child here at home. Por favor, corta esse canal. Não tenha mais amizade. Corta esse canal. And I told him, please cut this channel. Do not allow this for your child to see this. Cut this channel. E eles cortaram. And they cut the channel. Eu creio que essa bonecada aqui também chega. I do believe that this cartoon probably you also have it here. Aquilo é uma série constante de uma menina pequena, baixinha e um urso. And it is a series that keeps going on. It is a bear and a very small child, girl. Yeah. Acho que aqui, pergunta só se eles nunca ouviram falar disso. Have Uma you bonecada never semelhante a heard isso. about this sort of cartoon, a girl with a bear? Até receio de falar. No, okay. Okay. There is no problem.
but it's very common in America for people in America, Europe, and Africa. Okay, only to say that this. Sorry. É só para dizer que essas coisas é muito importante nós estarmos atentos. Just to let you know that these things are very important and we need to be attentive. Devemos cuidar das nossas mentes, da mente das crianças. We need to take care of our minds and the minds of our children. Estamos nos últimos dias da Terra. We are in the last days of planet Earth. E Satanás e os seus agentes estão a fazer de tudo para destruir a fé dos santos. Satan and his agents are doing everything possible to destroy the faith of the faithful. Por isso que Jesus pergunta: quando o Filho do Homem voltar à Terra, encontrará fé na Terra? That's why Jesus says, when the Son of Man will come to earth, back to earth, will he find faithful people? Será como está a nossa relação com Deus? How is our relationship with Jesus, with God? Como estão os nossos filhos, nossos jovens, a relação dele com Deus? How is the relationship of our children and the youth with God? A salvação é hoje e não ontem. Salvation is today. It's not yesterday. It's today. Devemos aprender a nos perguntar: se Jesus voltar hoje e agora, eu estou preparado para recebê-lo? We need to ask ourselves, if Jesus were to return today, am I ready to welcome him? Salmo 123 fala para nós que os filhos são presentes de Deus. Psalms 123 tells us that children are heritage of the Lord. Se nós não cuidarmos hoje das crianças nossas, Deus vai cobrar, Deus vai nos perguntar o que nós fizemos com elas. If we don't take care of our children today, one day God will ask of us, what have you done with your child? Faça a tua parte, educai o menino que deve andar, no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie da doutrina que você ensinou. Do your part. Teach your children to walk in the way that he should, so that when he's grown up, shall not depart from it. Ore constantemente pelas crianças, chore a Deus pelas crianças. Pray constantly, weep and pray constantly for your children. E ensine a eles a caminhar no temor de Deus. And teach them to walk in the path of God. Lembrando a experiência de Eli, que não ensinou seus filhos e o fim dele foi ele e os seus filhos todos morreram. Remember what happened to Eli. He did not train up his children. And the end was, not only did his children die, he also died. Lembrando também a experiência de Samuel, o profeta Samuel, educou seus filhos no caminho que deviam andar, mas eles se desviaram do caminho em que seu pai ensinou. And we also need to think about the prophet Samuel, who actually taught his children in the path that they should, but in the end those children departed from that path. Se ver que teu filho ou tua filha já se tornou grande e se desviou do caminho, não te sinta culpado. Ore a Deus, chore a Deus e lembre-se do profeta Samuel. Now, if you have raised your children and you taught them to walk in the path of the Lord, and now that they are grown up and they have departed, don't lose courage. Continue to pray to the Lord and remember the lessons that you can get from the life of Samuel. Então vamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele. Therefore, let us do our part and God will do his part. Então vamos entregar o nosso caminho a Deus. Let us consecrate our way, our path to God. Porque a Bíblia diz: dá o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. The Bible tells us that you submit your ways unto the Lord, acknowledge him and he will direct your path. Que Deus abençoe a sua igreja. May God bless his church. Se essa é a tua vontade, entregarmos e fazermos sempre um renúncio a Cristo, entregarmos, fazermos uma renovação com Cristo, vamos orar e falar com o Papai do Céu. And once again, if it's your desire that you want to renew your ways before the Lord,
Please stand with us as we are going to pray. Our Heavenly Father, our Lord Jesus Christ, in the same time, you are our lawyer, our advocate, and our high priest in the sanctuary. We are asking you now, at this moment, keep our kids, keep our family, because Satan is using a lot of things at this time to destroy the mind of our kids, the mind of our youths, that they can't love your way, can't love your way. Now we are asking in the name of Jesus Christ, bless the youth and bless the children of this church, and bless the whole people that are here, whole parents and the grandparents. In the name of Jesus Christ, we are asking, bless them and answer their prayers. We are asking according to your will in the name of Jesus Christ. Amen.